Olá, sou o professor Augusto Manzano e nesta 31ª aula vamos às correções dos exercícios 7, 8 e 9. O exercício 7 pede para criar uma função chamada div84 que retorne verdadeiro se o valor n, ao ser dividido por 8, tenha seu resto de divisão igual a 4. Eu vou mostrar esse exercício com duas soluções, então vou à primeira e depois na segunda eu faço alguns comentários adicionais. Observando o código no português funcional, nós temos então que div84 recebe o número e volta um lógico. Se o número, ao ser dividido por 4, obtiver o resto zero, ele é verdadeiro, se não é falso. Observe na sequência o código escrito na linguagem ROP e vamos colocar esse código em execução. A partir do ambiente ROP, vamos codificar a função div84 e colocá-la em operação. Div84, por exemplo, de um valor 32, retorna falso, porque 32 ao ser dividido por 8 não tem resto 4. Mas se eu fizer div84 do valor 36, eu vou ter o resultado como verdadeiro, porque 36 dividido por 8 resulta no resto igual a 4. Vejamos na sequência o exercício com a segunda solução. Aliás, essa segunda solução eu abordei de uma maneira indireta na correção do exercício 5 da aula 30, da aula anterior. Só que naquele momento eu não fiz nenhuma abordagem, eu deixei fazer a abordagem no momento agora. Veja que eu tenho aqui uma função chamada div84', que recebe o número e volta um lógico, e o div84' me retorna o seguinte: se o n mod 8 é igual a 4, ele retorna verdadeiro, senão ele retorna falso. Perceba que eu omiti o comando if, then, else, o se, então se não, que seria aqui no português funcional. Eu fiz essa omissão e isso não dá nenhum efeito colateral. Então esta é uma maneira de fazer uma simplificação em códigos funcionais. Se a minha função é uma função lógica, ela vai voltar um resultado lógico, não há necessidade de eu escrever um if, um se, o then, o else, que é o então e o se não. Eu posso fazer isso de forma direta. Vamos ver isto em operação. No ambiente ROP, vamos abrir aqui espaço e colocar o código da função agora div84'. E vou chamar div84', passando o valor 32 e o resultado é falso. E vou passar div84' com o valor 36 e o resultado é verdadeiro. Então perceba que os dois códigos podem ser utilizados. Vamos dar aqui um display para vermos esses dois códigos juntos, e observe que na primeira versão eu tenho lá o if n mod 8 igual a 4, then true, else false. Agora no div84' eu tenho apenas n mod 8 igual a 4, porque essa funcionalidade ela retorna falso ou verdadeiro, então eu posso aproveitar o próprio retorno da função, do cálculo n mod 8 igual a 4, para ser o retorno da própria função. O exercício 8 pede para criar uma função chamada listDiv84, que por meio da ação de compreensão gere uma lista com os valores numéricos inteiros de 1 até o limite n, cujo resto, quando dividido por 8, seja 4. Então aqui vamos ver o código em português funcional, recebo um número e devolvo uma lista numérica, e veja que na segunda linha eu estou fazendo então a compreensão de uma faixa de 1 até o número dado, desde que o número dado ao ser dividido por 8 obtenha um resto 4. E é claro que para fazer uso desta ação na linguagem ROP eu vou ter que usar como módulo a aula gravada anteriormente, ou seja, a aula 27. Vamos então pegar este código e colocá-lo em operação. Dentro do ambiente ROP vamos escrever a função listDiv84 e vamos colocar listDiv84 em operação. Por exemplo, eu quero ver a lista dos divisores de 8 com resto 4 até 50, por exemplo. E aí eu tenho então a lista 4, 12, 20, 28, 36 e 44. Desejando um outro teste, listDiv84, vamos colocar aqui o valor, por exemplo, 70, e vamos ver qual é o resultado. Veja então que os resultados vão ser 4, 12, 20, 28, 36 e 44, antes do valor 50, acrescentando ainda os 52, 60 e os 68.
Agora, o nono e último exercício, mas não menos importante, pede para criar uma função chamada multipFaixa, que mostre a multiplicação de todos os valores da faixa de números entre x e y. Por exemplo, se usado multipFaixa de 3 a 5, deverá ser retornado 60, porque vai ter que fazer a multiplicação de 3, 4 e 5, que são os valores nessa faixa. Vejamos esse código em português funcional. Observe que este código possui duas decisões. A primeira decisão está perguntando se o meu x for maior que o y, ou seja, se o primeiro valor é maior que o segundo, retorna 0, não tem o que fazer. No entanto, se o número x for igual ao y, retorna o y, também não tem o que fazer. Não sendo maior que y, não sendo igual a y, o valor de x, então podemos fazer a multiplicação dos valores entre x e entre y, e isso é feito ali no x vezes multipFaixa de x mais 1, para pegar o próximo valor da lista até com o valor y. Vejamos esse código escrito na linguagem Hopper e vamos colocar esse código em operação. A partir da linguagem Hopper, escreva o código multipFaixa e vamos colocar multipFaixa em operação. Então, multip_faixa, e vamos fazer o teste de 3 até 5 para ver se o resultado é realmente 60. Bateu. Vamos fazer mais um teste, multipFaixa de 1 a 5. E de 1 a 5, o resultado deve ser 120. Bateu. Então, o exercício está correto. Não esqueça de salvar os exercícios desta aula como aula 31, fixação 070809, ponto e vírgula e Enter. Para a realização desta aula, eu usei o modelo Matrix do site fppt.com e usei também o ambiente Hopper para os testes dos exercícios. Obrigado pela participação da aula. Até a próxima!